Graças a Deus, é uma honra, é uma satisfação, é uma grande alegria estar mais uma vez aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para juntos darmos continuidade à nossa humilde e pequena palestra que nós temos diário aqui no nosso canal. Muito bem, mas antes de nós começarmos o nosso assunto, que nós temos um assunto hoje para tratarmos muito importante, eu quero, antes de começar, pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no nosso canal, Jailson HMTV, dê o like, aperte o sininho e compartilhe os nossos conteúdos, tá bom? Que Deus abençoe. Muito bem. Vamos para a escritura, vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E o versículo 17 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E veja o que diz a palavra de Deus. Depois, veja só, diz aqui, ó. Depois de quê? Que você for ler o versículo 16, depois que o Senhor desce do céu. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu vou ler mais uma vez essa escritura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. E baseado nesse texto, irmão, o nosso tema hoje é um tema importante para a noiva de Cristo. E também vai ser um pouco polêmico para alguns. Muitos vão dizer, não, eu não vejo desse jeito. Até irmãos que crê na abertura da palavra, crê na revelação do sétimo selo, crê que os trovões foi revelado. Mas ele vai ver esse assunto e dizer, não, o meu pastor não prega isso não, irmão Jailson, o meu pastor não crê nisso não. Então o nosso tema hoje olha o nosso tema, é importante, mas é polêmico. Arrebatado juntamente com ele. Esse é o nosso tema hoje da nossa pequena e humilde palestra aqui no canal Jailson HMTV. Arrebatados juntamente com eles. Agora, deixa eu falar algo aqui para vocês, irmão. Como eu falei, é um assunto polêmico, é um assunto, um lado é importante e no outro lado é polêmico, porque nem todos, e quando eu digo todos, eu estou me referindo àqueles irmãos que crê que os 7 trovões foi revelado, que crê na abertura da palavra ou a terceira puxada, que crê que o sétimo selo foi revelado. Mas eles vão ver esse assunto e vão dizer, não, eu não creio nisso não, irmão Jesus, porque o pastor fulano, porque quando se fala, irmão, preste bem atenção no que eu quero falar. Quando se fala em abertura da palavra ou terceira puxada, na mente de alguns irmãos, da maioria, vem aqueles pregadores que são um gigante da mensagem aqui no Brasil. Para muitos irmãos, eu acho que só esses gigantes, né? Eu não vou citar nome, mas só eles que têm o conhecimento da abertura da palavra. Aí muitos vão dizer, mas o pastor fulano, o pastor ciclano não diz isso não, mano, irmão Jailson. O pastor lá de Santa Catarina não diz isso não. O pastor de Joinville não fala essas coisas não. O pastor tal não fala isso. O meu pastor não prega isso. Mas devemos ficar com aquilo que o profeta falou, irmão. Por isso que o irmão Brana disse, diga só o que está nas fitas. Ele mandou a gente falar, dizer que está nas fitas. Ele não mandou a gente falar o que os pastores falaram. Os pastores intelectuais da mensagem aqui no Brasil, não.
Ele mandou a gente falar o que está nas fitas. Então eu vou falar o que está nas fitas. Agora, isso depende de você, que você crê ou não. Isso depende especificamente de você. Agora, a noiva de Cristo, ela vai ver isso e por muitos pontos ela não pode nem entender, mas ela vai dizer amém. Porque isso aqui é para a noiva de Cristo, não é para todo mundo não. Porque nem todos que creem no profeta, que está com a mensagem do profeta na mão, tem muita gente no Brasil com essa mensagem na mão. Ah, eu creio no profeta, mas quando nós apresentamos aquilo que o profeta pregou, muitos rejeitam. Então eles creem apenas artificialmente. Mas a totalidade eles não creem. Então esse assunto é só para a noiva de Cristo. Então o nosso tema hoje é arrebatados juntamente com eles. Agora veja só, irmão. Agora, eu quero fazer uma pergunta, irmão, que é muito importante. Essa pergunta é muito importante. Essa escritura que nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Deixa eu ler mais uma vez. Após nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa escritura, irmão, que nós lemos, ela é algo para o futuro ou está em processo agora? O que é que os irmãos acham? Essa escritura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, ela é algo, um acontecimento que vai se abrir ainda para o futuro ou ela já está aberta agora e está em processo? O que é que os irmãos da mensagem, os pastores da mensagem, agora eu convoco os pastores da mensagem, especialmente aqueles que crê na terceira puxada. O que é que vocês entendem disso, irmão? Essa escritura de 1 Tessalonicenses 4,17, ela é futurista ou ela está em processo nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo? E aí, meus queridos? Como entender isso? Como compreender isso? Porque eu vejo, irmão, um grande erro dentro do meio do povo, porque a Bíblia, veja só, a Bíblia, a palavra de Deus, aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia, irmão, ela foi escrita por os 40 ou mais escritores. Deus usou 40 ou mais para escrever a Bíblia no espaço de 1600 anos. O Novo Testamento passou 100 anos para ser escrito. Agora, muitas coisas que nós lemos nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, Paulo, Pedro e os demais, Tiago falando, e quando chega no Apocalipse, claro que para eles, aqueles acontecimentos, especialmente se referindo ao livro do Apocalipse, aqueles acontecimentos, isso que Paulo falou, aqui em 1 Tessalonicenses, muita coisa que os apóstolos, o mensageiro Paulo, o primeiro mensageiro da era, os profetas, era futuro. Mas já faz 2000 anos que a Bíblia, que o cânon das Escrituras foi fechado. Será que durante esses 12.000 anos a Bíblia ainda não se cumpriu alguma coisa ainda? Ou está tudo que você lê é para o futuro? Ou tem coisas que você lê e já passou e está em cumprimento agora? Como é que nós entendemos isso? Apocalipse 10:7 diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou os seus servos, os profetas. Então, essa escritura, quando João falou isso na ilha de Patmos, para ele era futuro. Mas para nós hoje? Para nós hoje, Apocalipse 10:7 é futuro
ou é o cumprimento que já se cumpriu lá atrás? Então, é isso, irmão, que nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, receber a revelação divina através de uma mensagem do sétimo anjo para entender essas coisas, irmão. Muita coisa que Paulo, João, Pedro falou, que para eles era futuro, era futurista, para nós já virou até história, como diz o profeta de Deus na mensagem Qual a Atração sobre a Montanha. Virou história porque houve um cumprimento. Então, irmão, essa escritura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, ela é algo futuro ou ela está em processo agora? Eu sei que depois, quando eu colocar esse vídeo no YouTube, muitos irmãos vão comentar e vão falar sobre algo sobre isso aí. Mas agora, irmão, para entender essa escritura de 1 Tessalonicenses 4,17, precisamos saber algumas escrituras importantes para o nosso dia. Isso é a chave importante. Para nós entendermos 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, precisamos entender algumas escrituras para o nosso dia. Por quê, irmão? Que nós vamos observar, irmão, dentro da luz da mensagem profética, porque nós sabemos, irmão, isso aqui, ó. Olha aqui. Aqui está. Aqui está a palavra, a Bíblia Sagrada, e aqui está a Bíblia revelada. Aqui está a Bíblia, a palavra de Deus, e aqui está a Bíblia, a palavra de Deus revelada. Quando, irmão, nós vamos olhar para a mensagem profética e ver os textos das Escrituras, os capítulos assim, que está se cumprindo no nosso dia hoje, é impressionante, é maravilhoso demais, irmão. É por isso que nós precisamos observar isso, irmão. Que nós precisamos saber as escrituras que se cumprem no nosso tempo. Eu vou ler aqui, irmão, duas escrituras. Que essa escritura, primeira que eu vou ler, ela tem um cumprimento histórico, porque ela vem se cumprindo dentro das eras da igreja. Nós sabemos que Apocalipse capítulo 1 até o 3 se refere às 7 eras da igreja. 2000 anos de história da igreja. E eu quero ler uma escritura aqui, irmão, que essa escritura, ela vem se cumprindo dentro das eras da igreja. Dentro das eras da igreja. Vamos ler Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vamos prestar atenção, irmão, que essa escritura, ela vem se desenrolando, ela vem se abrindo durante as eras. Mateus capítulo 13, versículo 1 e 2, de Mateus 13. Aí nós vamos poder ter um entendimento, irmão, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Olha aqui. Mateus 13. Versículo 1 e versículo 2. Do versículo 1 até o 3 de Mateus 13. Veja o que Jesus fala. É o próprio Jesus dizendo. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 3. E falou de muitas coisas, por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando foi que o semeador saiu a semear? Agora, quem é o semeador? Quem é que semeia a semente? Versículo 36 ao 37 de Mateus 13. Veja que aqui diz aqui, ó. Aqui diz aqui, ó, no versículo 3. E falou de muitas coisas, por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Agora, quem é o semeador? Versículo 36.
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Olha. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o artigo definido, o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem, irmão, é o semeador, é o que semeia a semente, é o que coloca a semente. É isso, irmão, que nós precisamos entender. E na mensagem dos últimos dias, 269, o profeta de Deus diz: o sétimo anjo não é o Filho do Homem. O sétimo anjo é o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Então, o próprio Jesus Cristo, que é o semeador. E ele vem colocando a semente durante as 7 eras da igreja, irmão. O profeta diz que, na mensagem, a semente diz que planta, que os 7 mensageiros são os 7 anjos da colheita. Mas depois que a era termina, depois das eras, vem a grande colheita. O anjo da foice de Apocalipse 14, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, desce para fazer a grande colheita, semear a semente que ele vem semeando durante as eras da igreja. Porque o profeta de Deus disse que Jesus se manifestou durante as 7 eras da igreja através dos 7 mensageiros. Meu Deus, que coisa tremenda. Quando termina a Laodiceia, a última era termina, a plenitude. Deixa eu ler algo aqui, irmão, que isso aqui é muito profundo. Falei em plenitude agora. Aí me lembrei aqui, parágrafo 14, da mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida. Essa mensagem o profeta pregou em 64. No dia 18 de junho de 64. Deixa eu ver aqui, parágrafo 14. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Olha o que é que o profeta de Deus diz aqui, ó. Isso, parágrafo 18 da mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida. Quer dizer, a parousia, a vinda de Deus não reconhecida. Vamos usar o original. A presença é o significado de parousia. E parousia foi traduzido para nós em português como vinda. Então, a vinda de Deus não reconhecida, parágrafo 19, parágrafo 18. Olha o que o irmão Brana diz. Durante as 7 eras da igreja, começando em Éfeso e terminando com Laodiceia, Jesus vinha se manifestando em parte, através dos anjos espirituais e através dos anjos terrenos, que eram os mensageiros. Mas depois das eras, depois que Laodiceia terminou em 63, Laodiceia como plenitude gentil, isso deve ser entendido. Laodiceia como plenitude gentil, ela terminou em 63. Agora Laodiceia como templo do gentil, como a parte política, ela só vai terminar quando a noiva sair na ilha do rapto. Eu tenho que deixar isso bem focado para vocês entenderem o que eu estou falando. Parágrafo 18. Da mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida, o profeta diz. Agora lembre-se, a palavra sempre vem a um profeta. Todos sabemos disso. Deus não faz nada sem mostrar os seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, a saber, os profetas. Essa é a razão porque o livro do Apocalipse de Jesus Cristo, olha o que o irmão Brana diz. Capite isso, irmão. Essa é a razão porque o livro do Apocalipse de Jesus Cristo é a plenitude de Cristo aqui mesmo diante de nós. Meu Deus. Irmão, isso passou 2000 anos, porque e essa plenitude aconteceu quando Jesus veio a primeira vez. A plenitude da deidade.
Mas depois que Jesus subiu, então entra as 7 eras da igreja, e durante as 7 eras da igreja, de Éfeso até Laodiceia, era só parte, só porção. Mas quando a última era da igreja, Laodiceia, termina em 63, e houve aquele acontecimento lá no céu, a nuvem, lá em Tucson, Arizona, veio o quê? Um paralelo. Aconteceu no nosso tempo a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda. O livro do Apocalipse de Jesus Cristo é a total plenitude de Cristo aqui mesmo, diante de nós. Aí diz assim, o livro, meu Deus. Oh, glória a Deus. A plenitude, irmão, que nós parássemos para pensar, sabe? Porque nós temos um problema muito sério no nosso meio do povo da mensagem. Muitos ainda estão brincando de religião. Muitos estão brincando de igreja. Muitos estão brincando em poder que quer, sabe, território de um, que é a igreja de outro. Mas a noiva de Cristo. É por isso que eu disse no vídeo passado, e vou dizer agora. Durante as 7 eras da igreja, Deus tratou com 2 grupos. Mas quando termina a era, e a plenitude, a total plenitude de Jesus Cristo, volta a acontecer no nosso tempo, ele só trata com a noiva. Meu Deus. Veja, deixa eu repetir mais uma vez isso aqui, mano. Isso aqui é lindo demais. Essa é a razão porque o livro do Apocalipse de Jesus Cristo é a total plenitude de Cristo, aqui mesmo, diante de nós. O livro. Esse livro, irmão, que o profeta fala aqui, que é a total plenitude de Jesus Cristo no nosso meio, não é esse livro aqui não, é. Aqui não. Não. Esse livro aqui é a parte, a letra. Porque no capítulo 5 de Apocalipse nós vamos encontrar o livro selado por dentro e por fora. Por dentro é isso. É o que está escrito. Esse aqui é por dentro. E por fora é os 7 trovões, que foi selado. E durante 2000 anos ficou em segredo e mistério, que ninguém soube o que eram os trovões. Irmão, eu fico assim olhando e vejo alguns pregadores da mensagem que faz algumas afirmações. E eles sabem, no fundo, lá no fundo eles sabem que estão errados. Mas muitos deles, irmão, quer defender a sua doutrina. Aí eles dizem, tem alguns, olha o que alguns dizem. Não, os apóstolos, eles tinham a revelação dos trovões. Como, irmão? Como é que os apóstolos tinham a revelação dos trovões? Que os trovões só foram falados no livro do Apocalipse. Até João ouviu as vozes dos trovões. Mas quando João ia escrever, o anjo disse, não escreva. Sela. E João obedeceu o anjo. Disse, agora, isso é pro dia da voz do 7º anjo, João. João estava vivendo na voz do 1º anjo. Mas os trovões foram selados. Os trovões é o que está por trás, o que está por fora. Olha aqui, irmão. Apocalipse capítulo 5. Vamos ler mais outra escritura. Que isso é maravilhoso demais, irmão. Agora, alguns pastores sabem que o que eu estou falando é verdade. Mas eles querem defender. Eles querem defender a sua doutrina. Então eles têm de falar coisas. E como muitos irmãos não se interessam em ler Bíblia e mensagem, engole essas coisas. E vi, capítulo 5, verso 1 de Apocalipse. E vi na destra dos que estavam assentados sobre o trono, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um livro. Selado. Por dentro. É isso aqui.
Dentro é isso aqui, irmão. É o que está escrito na Bíblia. Aqui, é por dentro. É o que está escrito aqui. E por fora, ó aqui, ó. E por fora. Escrito por dentro é o que está na Bíblia. E por fora é isso aqui, ó. Versículo 4. E clamou com grande voz, como brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Verso 4. E sendo ouvido os 7 trovões, as suas vozes eu ia escrever, mas houve uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Isso aqui é o por fora. Isso aqui, irmão, passou 2000 anos. É por isso que no capítulo 5, vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Esse livro, irmão, estava fechado. Estava fechado durante 2000 anos. Ele passou 2000 anos fechado até se cumprir Apocalipse 10. Agora, outro erro que existe no meio dos pregadores. Tem pastores, irmão, que viveu, participou de um certo sistema, aí no final eles descobriram que era falso. Mas a gente sabe, irmão, que nem tudo que muitos falsos falam é falso. Por exemplo, quando o padre, o Papa diz assim, que só Jesus fala, só Jesus salva, ele está falando uma mentira ou falando uma verdade? Ele, apesar dele ensinar uma doutrina falsa, mas ele está falando algo verdadeiro, porque só quem salva é Jesus. Então, mas muitos pastores que viveu 10 anos, 20 anos dentro de um sistema falso, aí sai. Aí quer combater aquele sistema. Aí acha que tudo que aquele indivíduo que eles acham que é falso fala, é tudo falso. Tudo que ele fala. Mas nem tudo que ele fala, irmão, é falso. Tem coisas que é verdade. Aí, alguns pastores pegam Apocalipse 10, certo? Porque aqui no versículo 4 do capítulo 5 diz assim, e eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de ler e nem de olhar para ele. Então, durante 2000 anos, esse livro, e esse livro não é a Bíblia aqui não, meu irmão, porque a Bíblia aqui é o que está escrito por dentro. Esse livro é o que está escrito fora. Então, esse livro passou 2000 anos fechado durante as eras. Aí quando chega em Apocalipse 10, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem branca, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E versículo 2, e tinha na mão um livrinho aberto. Então, esse livro aqui, que o anjo forte desceu com ele aberto, é o mesmo que está em Apocalipse 5, fechado. Então, durante as eras, esse livro estava fechado. Aí, quando a era termina, o anjo forte, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, desce e traz o livro aberto. Aí, alguns pregadores, com todo o respeito que eu tenho a eles, eu não tenho nada contra a sua vida pessoal. O que eu tenho de falar contra é alguns ensinamentos que eles dizem. Alguns pregadores dentro da mensagem quer pegar esse acontecimento e quer jogar lá pro Rio Jordão, quando Jesus foi se batizar no tempo de João, em Mateus capítulo 3, verso 17, e o Espírito Santo desceu como em forma de uma pomba e entrou em Jesus. Quer levar para lá. Mas isso é um grande erro, irmão. Porque que você for ler a escritura de Apocalipse 10, for seguindo na ordem cronológica, você vai ver que Apocalipse 10, quando ia se cumprir no tempo que a era terminava. Diz aqui, ó. Olha. Deixa eu ler aqui, deixa eu pegar aqui. Verso 6.
E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nela há, e a terra o que nela há, e o mar o que nela há, que não haverá mais demora. Quer dizer, numa tradução mais original, que quer dizer, o tempo acabou. Então, Apocalipse 10 seria cumprido quando o tempo da era acabasse. Ora, quando Jesus veio à primeira vinda, a primeira era ainda ia começar. Ela começou em 53 do primeiro século. Primeiro Jesus veio, fez um sacrifício, depois ressuscitou os santos das eras junto com ele, e depois subiu ao céu. Os apóstolos foi para o cenáculo, na parte alta, recebeu o Espírito Santo. Aí sim, Paulo ainda não era convertido. Depois de uns 20 anos do Pentecoste, Paulo se converte. E quando chega no ano 53, Paulo, o primeiro mensageiro da era, começa. Como é que Apocalipse 10, irmão, ia se cumprir lá na frente, que a primeira era nem tinha começado ainda? É um erro. Isso é um erro, é para defender a sua doutrina, a doutrina de homem. Aí eles não lê Bíblia, nem lê mensagem, e eles começam a montar o quebra-cabeça errado. E fica encaixando, botando uma peça no lugar errado da outra. E coloca a vaca para comer capim em cima da árvore. Eles formam um quadro bonito. Aí quando você se aproxima, você diz, oxe, mas tá errado, irmão. Onde a vaca tá? Tá lá em cima da árvore comendo grama, capim. Não é para estar embaixo? É os quadros que a maioria dos pastores da mensagem está formando. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Arrebatado juntamente com eles. Então nós lemos aqui, irmão, essa escritura. Deixa eu voltar mais outra aqui. Eu quero ler Apocalipse 5, versículo 6 e 7. Porque veja o que é que a Bíblia diz, ó. Porque, irmão, para nós entender 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, para saber que ela está em processo agora, precisamos entender essas escrituras que nós lemos. Apocalipse 5, verso 6 e 7. E olhei que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 olhos, 7 pontos, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Para nós entendermos, meu irmão, para nós entendermos esse livro, como eu falei aqui, esse livro não é esse livro. Porque esse livro, ele mostra o que estava escrito dentro do livro. Mas o que está fora está nos 7 trovões. Agora, aí vem uma pergunta, irmão, bem interessante que nós precisamos fazer. O que é este livro? Que estava selado. O que é esse livro, irmão? Quando, irmão, você entender o que é esse livro que estava selado com 7 selos, por dentro e por fora, quando você receber a revelação do que é esse livro, você vai entender que 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, está em processo nesse momento. E esse processo, irmão, ele deu início em 63. Está agora acontecendo cada vez. Mas, irmão, e esse processo só vai terminar na ida da noiva. Porque, irmão, cada membro da noiva vai ter de ter um encontro com Jesus Cristo nos ares, numa esfera espiritual. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. Cada membro da noiva tem de subir no encontro. Irmão, até o último eleito, que ainda vai entrar,
ele já foi representado pelo sétimo. Irmão, cada membro da noiva foi representado no sétimo anjo quando ele foi tomado pelos anjos lá em 63. Ali, irmão, estava dando início o cumprimento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Ali estava se cumprindo. Ali estava abrindo a escritura. E ela está em processo agora. Primeiro, numa esfera espiritual. Para depois ela se cumprir literalmente na ida da noiva. Meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa. Olha aqui, ó, vamos ver aqui na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, que o profeta pregou essa mensagem no dia 25 de novembro de 65. Veja o que é que o Mombrano disse sobre o livro. Olha aqui, ó, parágrafo 251 da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Olha o que é que ele diz aqui, ó. O livro da vida do Cordeiro, é isso aqui, que está em Apocalipse 5. O livro selado. Irmão, que nós observamos, deixa eu ler, antes de eu ler essa escritura, eu quero ler um aqui em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Eu vou fazer uma pergunta, claro que depois eu vou responder. Porque aqui não é ao vivo, né? Que fosse ao vivo, os irmãos colocam bem no YouTube, né? Nos comentários sobre o assunto. Mas como não é ao vivo, mas veja só. Apocalipse capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se o livro, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então veja, no dia do julgamento final, no dia do trono branco, vai abrir os livros. Futuramente eu vou vir trazer um assunto sobre quem são esses livros, o que é esse livro, e abriu o livro da vida. Agora, e o livro da vida do Cordeiro? Aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Apocalipse capítulo 13. Versículo 8. E adorando todos os que habitavam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse livro da vida do Cordeiro, irmão, é uma seção que está dentro do livro da vida. Essa seção é chamada de livro da vida do Cordeiro. E por que ele não é aberto lá no julgamento, no trono branco? Porque essa seção, irmão, do livro da vida, que é chamado o livro da vida do Cordeiro, foi aberto quando o sétimo selo se abriu em 63 e Jesus desceu à terra. Esse livro da vida do Cordeiro estava selado com 7 selos por dentro e por fora. Meu Deus. É por isso que no dia do julgamento final, irmão, ele não aparece em Apocalipse 20. Aparece uma seção do livro da vida e outros livros, mas a seção do livro da vida do Cordeiro não se abre lá mais. Por quê? Porque ele já foi aberto em 63. E o que é o livro da vida do Cordeiro, irmão Brana diz? O livro da vida é a palavra de Deus. O livro da vida é a palavra de Deus. Porque a palavra é Deus.
E Deus é a única coisa que é vida. Assim sendo, seu nome estava representado na Bíblia, antes que a Bíblia se convertesse em palavra. Então o livro é a palavra. E o que é a palavra, irmão? Vamos aqui. Nós já estamos bem perto de encerrar. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre a palavra. O que é a palavra? É Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Olha aqui, Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta é, pois, a parábola. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, quando o anjo forte desceu com o livro, ele desceu com a semente, ele desceu com a palavra, ele desceu com... Meu Deus! Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo... Deixa eu ver aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, quando Cristo, o anjo forte, desceu em 63, ele trouxe a semente. Ele trouxe a semente, irmão. E essa semente tem que estar manifestada em cada membro da noiva. É por isso que o profeta de Deus, o sétimo anjo, representou cada semente predestinada naquele momento, naquela hora, naquele evento que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963. Era o cumprimento de 1 Tessalonicenses 4:17, entrando em processo. Meu Deus! E que eu fazia parte, meu irmão, eu estava lá sendo representado. É por isso que o último eleito, que ainda vai entrar, já estava lá. A sua semente já estava sendo representada. Vamos aqui. Livro dos Selos. Livro dos Selos. Página 102. Do livro dos Selos. Livro dos Selos. Página 102, parágrafo 301. Veja o que é que o profeta de Deus diz. Mas a primeira coisa que representou essa redenção veio o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. E ele tomou o livro, a glória, abriu o livro, a palavra, a semente, e abriu os selos e o enviou à terra ao seu sétimo anjo para revelar ao seu povo. Meu Deus! Cada membro da noiva foi representado nesse acontecimento que aconteceu em 63, irmão. Cada membro da noiva. E fomos arrebatados numa esfera espiritual, irmão. Isso é tremendo demais, irmão. Isso é maravilhoso demais. Meu Deus, que coisa tremenda. Mas a primeira coisa que representou essa redenção veio o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. E ele tomou o livro, glória, abriu o livro e abriu os selos e o enviou à terra ao seu sétimo anjo para revelar ao seu povo. A congregação diz, a congregação se regozija grandemente.
Aí está, ó que coisa, que aconteceu? A irmã Branice, os gritos, os brados, as aleluias, os ungidos, o poder, a glória e a manifestação. Veja, irmão, as coisas que aconteceu quando o livro foi entregue na mão do sétimo anjo. O livro, a palavra, a semente. O filho do homem é o que semeia a semente. E o sétimo anjo foi o quarto terreno que está lá em Mateus, ó aqui, ó. Mateus capítulo 13. Olha aqui, ó, Mateus capítulo 13. Olha, Mateus capítulo 13. Versículo 8 de Mateus 13. E outro caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Essa aqui é a boa terra, e o sétimo anjo foi o primeiro fruto que amadureceu nessa terra, no quarto terreno. E cada membro da noiva foi representado por ele. É por isso que eu digo a você, meus irmãos, a noiva já está subindo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, está em processo agora. A noiva está se encontrando com o Senhor nos ares agora, através da revelação. Porque o irmão Branham disse que o rapto é uma revelação. Meu Deus. Deixa eu ler mais algo aqui. Irmão. Na página 113 do livro dos selos. 113. Olha aqui, olha. Página, deixa eu ver aqui, é a 113, não, a página... Aqui, ó, vou ler só isso aqui que já estamos quase perto de terminar. Olha aqui, ó, página 116, parágrafo 68. Veja o que é que o profeta diz. Até que chega aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo o que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, aí está Apocalipse capítulo 10, do 1 até mais ou menos o 4. Você entenderá. Muito bem. Está vendo? Toma o livro, a palavra, a semente, e de selos, e abre, e mostra ao seu sétimo anjo. Porque isso somente, quer dizer, só a ele, irmão. Porque ele representa, ele foi o primeiro grão que amadureceu. E ele teve um encontro, literalmente, com o Senhor nos ares. Ele se encontrou, eu vou mostrar isso para você já já. Toma o livro e os selos e o abre e mostra ao sétimo anjo, porque isso somente os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, provando isso, está vendo? É a mensagem do anjo da sétima era, muito bem. Revela todos os mistérios que estiveram no passado e todas as coisas no passado. Apocalipse 10, de 1 a 7. Que há de ser? Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Então essa escritura de Apocalipse 10, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, tinha de se cumprir, tinha de abrir e entrar em processo no tempo que o sétimo anjo estava aqui, irmão. Porque ele que comeu, quer dizer, ele recebeu o livro. Ele foi o terreno onde a semente foi plantada. Onde o filho do homem semeou a semente do dia. Meu Deus.
Agora veja aqui, ó. Vamos adiante. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Página 515. 515. Eu estou com o livro dos selos aqui, o livro dos selos. 515. Preste bem atenção. Vamos ver aqui. Eu estou com o livro dos selos na mão, certo? Parágrafo, página 515, do livro dos selos. Parágrafo 271. Veja aqui o que o sétimo anjo diz. Que isso, irmão, aconteceu com o sétimo anjo e acontece com cada membro da noiva que foi representado nesse acontecimento em 63. Eu nasci 10 anos depois, irmão. Eu nasci no dia 24 de outubro de 1973. Mas que eu for semente da palavra, que eu sou semente, a semente noiva, a noiva palavra, eu fui representado lá naquele acontecimento, porque o Filho do Homem desceu e trouxe essas sementes e plantou no quarto terreno, que era o sétimo anjo. Eu estava no oeste, lá em Tucson, Arizona. Os anjos estavam vindo para o leste. E quando ele se aproximou, fui levantado com eles. Eles, no plural. Aqui estava os 7 anjos que formavam aquela nuvem. Estava o anjo terreno, o sétimo anjo. E estava cada membro, cada semente e palavra da noiva. Estava lá. Cada semente predestinada da noiva estava lá, porque o sétimo anjo celestial entregou para o sétimo anjo, quer dizer, plantou a semente no quarto terreno. Ele produziu 30, 60 e 100. E o primeiro grão que amadureceu nesse quarto terreno foi o sétimo anjo. E cada membro, cada semente da noiva estava sendo representado nesse acontecimento. E fui levantado com eles, lembre-se disso, vindo para o leste. Página... agora, página 215, parágrafo 275. Olha o que é que o profeta diz aqui no livro dos selos. Página 215... 275, já estamos perto de terminar. Vocês notaram aquele anjo em particular? Eu disse, era um anjo estranho para mim. Ele pareceu mais do que qualquer um dos demais. Lembre-se disso. A congregação diz amém. Eles estavam numa constelação, 3 de cada lado e um em cima, uma pirâmide. Olha aqui, ó. A pirâmide apareceu e agora o de cima estava coroando a pirâmide, irmão. Meu Deus. E aquele exatamente ao meu lado aqui, contando à esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. E ele era mais resplandecente. Esse sétimo anjo aqui, irmão, é o que está lá em Apocalipse 11:15. Significar mais para mim do que os demais. Lembre-se, eu disse, ele tinha um peito estufado. Assim, estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram? Dessa maneira eu disse, isso me apanhou e me suspendeu. E lembre-se disso. Eles tomaram o profeta. E o profeta foi arrebatado. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17 estava em cumprimento, irmão. Parágrafo 276 do livro dos selos. Aqui está aquele com o sétimo anjo. Aquele com o sétimo selo. Quer dizer, o sétimo anjo tinha o sétimo selo. A coisa que eu tinha desejado saber a vida toda. Amém? Esses outros selos significaram muito para mim, naturalmente. Mas, vocês não sabem o que este tem significado por uma vez na vida. Meu Deus. E quando isso aconteceu, irmão, esse acontecimento aconteceu lá em 63...
Ele se encontrou com o anjo celestial, o sétimo anjo, e o sétimo anjo entregou o livro semente, o livro palavra na mão do sétimo anjo, e cada membro da noiva estava lá sendo representado. 407, página 533, do livro dos selos. Parágrafo 407. Eu vou ler mais esse parágrafo e outro para a gente encerrar a nossa palestra hoje. Mas eu quero dizer isso para vocês, que a noiva, cada membro da noiva, ela foi arrebatada quando o sétimo anjo foi arrebatado. Porque cada membro da noiva estava sendo representado quando o livro foi entregue na mão do sétimo anjo. Agora, o anjo que estava à minha esquerda seria realmente o último ou o sétimo anjo. Irmão, esse sétimo anjo que o irmão Brana fala é o que está no capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse. Se os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, eu olhava para ele e ele na direção oeste, ele vindo na direção leste, estaria ao meu lado esquerdo. Assim, essa seria a mensagem do último anjo, muito notável. Lembre-se de como eu disse que ele tinha a cabeça para trás e as grandes asas agudas, como ele voou direto até mim. Agora, este sétimo selo ainda é uma coisa notável e não sabemos que isso é até agora, porque não foi permitido ser aberto. Tá vendo aí, irmão? Veja que evento. Mas cada membro da noiva, irmão, participou desse acontecimento. Irmão, eu quero ler esse parágrafo aqui para a gente encerrar nossa palestra. Na mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida, pregado no dia 18 de junho de 64, parágrafo 52. Eu quero ler só isso aqui para a gente encerrar. Esse aqui é um assunto profundo, mas eu sei que muitos irmãos não vão crer dessa maneira que eu estou aplicando, falando disso, mas isso, irmão, está em processo agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 17, está em processo. Essa escritura já foi aberta. E a noiva está subindo numa esfera espiritual, porque cada membro da noiva foi representado quando o cordeiro entregou na mão do anjo, do sétimo anjo, o livro de Apocalipse, capítulo 5, que na realidade esse livro é a palavra. E a palavra, de acordo com Jesus, no capítulo 8, versículo 11 de Lucas, é a semente de Deus. E essa semente estava em Deus. E o Filho do Homem semeou a semente no terreno, na terra boa. E esse terreno, a Bíblia chama de quarto terreno, que é depois das eras da igreja. E o primeiro grão desse terreno que foi amadurecido e deu fruto de 30, 60 e 100 foi o sétimo anjo. Parágrafo 52. Olha o que o irmão Brana diz, para nós encerrarmos a nossa palestra. Parágrafo 52 da mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida. Veja o dia que estamos vivendo. Olha aí. O que está prometido para esse dia. Onde estamos? Olha a pergunta que o profeta faz. Será, irmão, você que diz que crê na abertura da palavra, que crê no selo, será que você responde essa pergunta? Veja o dia em que estamos vivendo, o que está prometido para esse dia, onde estamos? Nós continuamos a subir. Irmão, nós continuamos a subir, nós, no plural. Nós continuamos no plural. Quer dizer, cada semente da noiva, cada semente palavra da noiva. Não importa que eu nasci 10 anos depois,
que você não nasceu nos anos 80, que você ainda vai nascer, mas que você tiver dentro de você a semente predestinada, essa semente foi semeada no quarto terreno em 1963, quando Cristo desceu com o livro e entregou para o sétimo anjo. Nós continuamos a subir. A coluna de fogo se movia. Os filhos de Israel se moviam com a coluna de fogo. Ou voltaremos para o Egito. Temos de nos mover com a palavra. Amém. Aleluias. Louvado seja Deus, irmão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos proteja. Nós sabemos que cada dia mais as coisas vão entristecer. Vão ficar vai ter mais problema, mais luta. Sabe? O caminho vai ficar mais estreito. Mas a noiva de Cristo, ela está vivendo agora no tempo do livro aberto. Porque ela está entrando numa esfera diferente, irmão. A noiva de Cristo, ela foi representada com o sétimo anjo, quando o Cordeiro, quando Jesus Cristo entregou o livro na mão do sétimo anjo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Eu peço que os irmãos orem por mim. Eu sei que muitos irmãos não vão concordar com esse meu ensinamento, mas isso foi assim, diz o Senhor. Não foi eu que falei essas coisas. Quem falou isso foi o anjo forte através do sétimo anjo. Amém? Que Deus abençoe e um forte abraço e shalom para todos vocês. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o like, aperte o sininho e compartilhe o nosso culto. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus e até a próxima.